impactar uma comunidade inteira. Com certeza você já tem impactado a sua família, o seu lar, e Deus quer te usar para impactar ainda mais mulheres. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te chamou. No momento em que você sentiu vontade de se inscrever, de fazer um contato, não foi você. Eu creio piamente que Deus é que tocou no seu coração, porque Ele tem planos e propósitos para a sua vida. E você já foi impactada pela presença e pela palavra dele. E você já tem criado mudanças no seu lar. E Ele quer que você leve isso, porque Ele tem levantado uma geração compromisso. Ele tem levantado um exército. E você está se alistando nesse exército para transformar a nossa nação. Não adianta nós queremos que as mudanças venham de cima para baixo. A mudança começa dentro de nós. E a partir do momento que você impacta uma vizinha, uma tia, uma prima, uma irmã, uma amiga, uma colega de trabalho, você está impactando uma família inteira. E Deus quer te usar para isso. E nós podemos construir relacionamentos comprometidos e saudáveis sobre um grande número de famílias. As famílias estão precisando, as famílias estão sedentas. Muitas mulheres, e talvez uma esteja do seu lado, seja a sua vizinha, não estão dando conta dos desafios que elas têm enfrentado. Então, a Dev vem com esse material tão rico, tão abençoador, para nos ajudar a levar essa transformação. E eu quero parabenizar você que se alistou nesse exército, você que foi convidada, que foi chamada pelo nosso Deus para fazer parte desse impacto revolucionário na nossa nação. Talvez você olhe aqui e fale, desculpa, esbarrei aqui. Somos uma faísca que pode virar uma centelha e que vamos transformar muitos lares. Amém? Deus abençoe você. Quero convidar agora uma pessoa muito especial para mim, que vai compartilhar conosco um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao seu coração, daquilo que Deus tem feito, né? Nós temos feito aí uma parceria nessa experiência do lar e agora na mentoria para mentoras, a Poliana Quintão, e ela faz tudo presencial, gente, eu faço tudo online. Então, ela vai falar um pouquinho dessa experiência da mentoria presencial, como que tem sido para ela, e compartilhar conosco. Fica à vontade, Poli. Obrigada, Giselda. Bom dia, Giselda. Bom dia. Meninas. Bom dia, mulheres. Espero que vocês estejam bem, cada uma aí na sua casa, né? A gente nessa onda roxa, mas nessa onda com Jesus, né? Continuando, buscando o Senhor e querendo saber dele, o que ele tem para nós, né? Nesse tempo. Como vocês sabem, já contei para algumas, né? Tem algumas aqui que eu não conheço. Eu estive na casa da Dev em 2017 e voltei muito abençoada, fui muito edificada, mas um pouco ainda assim, como que vai ser? Será que eu vou dar conta de repetir isso tudo que eu aprendi? E fiquei desejosa, mas sem tomar a iniciativa de começar. Sempre muito envolvida nos trabalhos da igreja, principalmente com as crianças nessa época. E aí eu pensava assim, gente, que dia e que horas que eu vou fazer essa experiência do lar? Não está cabendo na minha agenda. E aí, por isso, fui adiando, até que um dia, depois de uma live que eu fiz com o pastor Jeremias, falando sobre a mesa e contando esse testemunho, né, que eu tinha estado ali na casa da Dev, a Giselda me procurou e através de uma amiga, né, que encorajou a Giselda, ela é tão encorajadora, mas ela precisou ser encorajada também, né, Giselda? A gente precisa umas das outras, né? Esse é o corpo de Cristo. Falou, não, procura a Poliana sim, ela tem tudo a ver com esse projeto seu. Giselda veio aqui e eu fui muito motivada a começar, então. A gente estava já na pandemia,
setembro. Dia 26 de setembro. Desculpa, dia 15 de setembro. Dia 26 foi quando você deu a resposta. E aí ela me desafiou, sabe? Ela me desafiou e falou assim, se você foi lá, o que você está esperando? Eu falei, para acabar a pandemia, vamos esperar passar. Mas aquela pergunta dela mexeu muito comigo. E daí 10 dias, então, eu liguei para ela e falei, Giselda, eu vou fazer aqui. E aí a Giselda me convidou aqui hoje para eu falar com vocês os benefícios da mentoria presencial, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia. Assim, estou aprendendo agora, né? Mexer com o Zoom e acho que eu tenho um pouco também de acomodação, né? A gente, não sei, não gosto disso. E eu sempre gostei muito de receber as pessoas na minha casa. Mas eu confesso para vocês que mesmo com toda a minha experiência em receber e com todo o meu gosto por isso, foi muito desafiador, né? Fiquei, assim, ansiosa, fiquei, assim, perdi algumas noites de sono, pensando como que seria essa mentoria. E até porque eu não fiz uma mentoria pequena, né, gente? A primeira turma, para quem não sabe, eram quase 50 mulheres aqui em casa, contando com o pessoal da equipe, porque a própria equipe também ainda não tinha feito uma turma de experiência do lar. Então, seria um mega evento, né? Assim, eu estou acostumada a fazer eventos, chás de mulheres, né, festas, mas tudo que é novo nos desafia, né? Mas isso é muito bom, porque nos tira da nossa zona de conforto, gente, né? Como que isso põe a gente para andar, para caminhar, para buscar conhecimento, né? Movimenta. Eu gosto bem de um movimento, mas eu estava bem acomodada, querendo esperar a pandemia passar. E aí a Giselda falou comigo assim, vamos começar, Poliana, o ano que vem, que eu tinha falado que esse ano que vem, né? Nesse ano. Ela falou, ano que vem você já vai ter uma turma e já pensa na próxima, né? Porque a Giselda é assim, faz acontecer, né? E aí nós começamos, mas foi tanta bênção. Então, eu queria começar, porque quando eu faço uma mentoria presencial, eu tenho a chance de mostrar com o meu exemplo. Eu tenho a chance de ensinar na prática, né? E aí eu queria começar com aquele versículo que é tão encorajador e desafiador, que é 1 Coríntios 11:1, que diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Gente, eu confesso para vocês que algumas vezes que eu li esse versículo, eu falava assim, gente, mas esse Paulo é muito para frente, ele chamando as pessoas para serem imitadores dele, né? Que audácia! Como que eu vou repetir uma coisa dessa? Ser, Kelly, minha imitadora, como eu sou de Cristo. Mas é isso que a Bíblia está falando aqui com a gente. É isso que Jesus está nos ensinando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e a gente tem que lembrar. Eu gosto muito de um versículo que o Senhor falou muito comigo esses dias. Eu até escrevi ele para algumas mulheres que me ajudaram, que está lá em Judas, né? Um livro tão pequenininho, tão pouco lido. Judas 1, só tem um capítulo, né? Versículo 24, que diz assim, olha só, meninas, por que a gente pode falar como Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é essa que é a frase central de uma mentoria? Vocês que querem mentorear mulheres? Mas não foi nem Paulo que deixou esse exemplo, né? Quem deixou o maior exemplo de mentoria foi Jesus. O que ele falava com os discípulos? Ele, Jesus, obediente ao Pai, fazia aquilo que o Pai ensinava e ele falava com seus discípulos, sigam-me. E aí Paulo depois vem também como um grande mentor e fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí eu falava assim, ai meu Deus, como que audácia eu falar isso com alguma mulher? Vem, pode me imitar que eu estou imitando Jesus? Mas olha o que fala aqui em Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, sem pecado, em outra versão diz, imaculados diante da sua glória. É só por isso, meninas, é porque Ele nos justifica. É porque Ele nos guarda de tropeços e é porque Ele nos livra de cair.
É por isso que a gente pode falar, como Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. Então, quando você abre sua casa para receber, você também está colocando em prática o que o Senhor nos manda. Gente, abrir a casa para receber, você pode colocar em prática muitos mandamentos do Senhor. Isso é um benefício maravilhoso. Então, você vai mostrar com o seu exemplo, você pode colocar 1 Coríntios 11:1 em prática de várias formas. Você pode colocar em prática também a sua hospitalidade. Filipenses 1:27 nos convida a gente viver de modo digno do Evangelho. Então, quando você abre a sua casa, você pode, de várias formas, viver de modo digno do Evangelho. E aí, lá em 1 Pedro 4:9, abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Na Bíblia Viva diz assim. Em outra versão diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, abrir sua casa é você cumprir uma ordenança do Senhor, é você cumprir um ídolo do Senhor. E aí, tem muitos benefícios em você ser obediente ao Senhor, né? Vocês concordam comigo? Quantas maravilhas que a gente pode usufruir quando a gente é obediente ao Senhor. Outra coisa maravilhosa de uma mentoria presencial é que você pode colocar em prática aquele princípio que nós já estudamos de usar o que nós temos. E as coisas passam a ter tanto... Você fala, gente, olha, faz sentido eu ter tudo isso, né? Porque eu sei que todas nós aqui temos tantas coisas, né? E quando a gente abre a nossa casa, eu não tô falando aqui para ninguém fazer com 50, viu, gente? Depois eu já diminuí, na segunda turma foram 21. Foi muito bom, né, Giselda? Mas eu tô só incentivando vocês a abrirem para vocês usarem. Por exemplo, se a sua mesa é de 6 lugares, você convida mais 5 amigas. E aí tudo faz tanto sentido. Coisas simples, por exemplo. Um jogo, um aparelho de jantar novo que você tem, às vezes na sua casa são só 4 e o seu aparelho é de 6. Você vai usar tudo, né? Olha que beleza. Você tem alguns vasinhos de decoração. E aí, quando você abre sua casa para mentorear mulheres, para estimulá-las a colocar uma mesa, para estimulá-las a reunir a família, você vai assim, cada dia você vai querer usar tudo ali que você tem. E a Deb tem uma frase que eu gosto muito quando ela fala desse princípio de usar o que você tem, é que no reino de Deus não é tirar do que tem muito para dar para o que tem pouco, é tirar do infiel para dar para o fiel. Então, que nós sejamos fiéis, usando tudo que nós temos, porque o Senhor se agrada disso, né? Quando a gente é fiel, usando aquilo que Ele nos deu para abençoar outras pessoas. E aí eu te faço uma pergunta. Qual foi a última vez que você intencionalmente usou aquilo que você tem para abençoar a vida de outra pessoa? Quando você abre sua casa para fazer uma mentoria presencial, você vai fazer isso, intencionalmente. Usar o que você tem para abençoar a vida de outra ou outras mulheres, né? Outro benefício, né, da mentoria presencial é que toda a sua casa fica envolvida, toda a sua casa. E, de alguma forma, toda a sua casa participa desse ministério, sabe? Se você tem uma funcionária, ela vai ficar envolvida. Seus filhos, gente, estão de olho. Você precisa de ver aqui em casa como que eu tenho sido vigiada. Mamãe, é celular ou é experiência da mesa agora? Eu não posso nem chegar perto da mesa com o celular, que eles estão de olho. Então, envolve a casa toda. Todo mundo fica naquele clima, sabe? É tão bom isso, você envolve tanta gente. Os seus funcionários ou a sua funcionária são abençoados. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, eu já falei isso, né? Que você utiliza muitas coisas que você tem e você vê que tem mais objetivo naquilo que você tem. E quando eu falei também do princípio de usar o que você tem, você experimenta de uma alegria
de usar o que você tem, gente, isso é coisa de Deus. Essa alegria que você experimenta quando você usa o que você tem para abençoar a vida de outras pessoas. Outra coisa é que você tem a oportunidade de praticar a generosidade. Olha, generosidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem e não tem a ver com a quantidade de coisas que você tem. Tem a ver com o seu coração. E quando você abre a sua casa, você tem essa oportunidade de ser generosa. E a Bíblia fala que o generoso vai prosperar. É isso que diz lá em Provérbios. E tem promessas, gente, infalíveis para o generoso. E aí eu abro um parênteses aqui para falar uma coisa que o nosso pastor Jeremias fala muito. O dinheiro, né? Porque para você abrir sua casa para receber pessoas, você tem que fazer um investimento, né, de dinheiro, por mínimo que seja, por mais que as outras mentoreadas vão contribuir e tudo, existe um investimento da sua parte. E dinheiro fala muito da sua espiritualidade. Dinheiro fala, reflete como que é o seu coração, como que é a sua vida com Deus. E aí eu queria falar um pouquinho também que o objetivo principal da mentora é orar pelas mentoreadas, né? Por cada mulher. E aí, quando você abre sua casa, né, para receber essas mulheres, você também tem uma oportunidade incrível, que é de oração. Você aprende a orar mais, sabia? Porque para ter aqueles dias ali abençoados, ou 7 encontros, ou 4, como nós fizemos intensivo, você precisa se preparar. E aí tem a ver com aquele momento seu de intimidade com Deus todo dia. Porque para acontecer aquela bênção lá naqueles 4 ou 7 dias, para aquelas mulheres serem tocadas, para cada mentoreada ser transformada, precisa de um investimento seu em oração. Então, esse é um benefício porque você precisa orar mais. Você precisa buscar mais o Senhor. E a vida sua de oração também precisa de disciplina. Então, quando você está com uma mentoria de mulheres marcado, não tem jeito de você titubear na oração e nem enrolar, não. Né? Não pode pular essa parte. Você precisa. Então, ter uma mentoria presencial nos força, nos leva a uma disciplina de oração. Lá em Oséias 6, de 1 a 3, quando fala esforcemo-nos em buscar o Senhor, esse verbo esforçar, na língua original que foi escrita, ele está na forma mais ativa dele. Então, meninas, a gente realmente, eu até escrevi aqui, para a gente ter essa vida, esforcem-se, olha como que fala em Oséias, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas vai sarar as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele vai dar vida novamente. Aí fala, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele vai aparecer, virá para nós como chuva de inverno. Olha, Oséias deixa claro que tem que ter esforço para a gente buscar o Senhor. E esse verbo aqui, que eu já falei que está na forma mais intensa que um verbo pode ter em hebraico, essa mesma palavra que conhecer, no grego, ela é iada, que é a mesma palavra de Gênesis 4:1, quando diz que Adão conheceu Eva. Então, isso aqui está falando da sua intimidade com o Senhor e que você precisa se esforçar. Isso aqui, sem mentorear mulheres, você já precisa. Mentoreando mulheres, então, você precisa mais ainda se esforçar para conhecer o Senhor, né? Para conhecer nesse sentido aqui, de iada, de intimidade, né? Empenhar esforço é uma responsabilidade de qualquer mentora. E aí, para isso, a gente precisa de preparação, a gente precisa de privacidade para a gente ter essa intimidade com o Senhor, para o Senhor se manifestar quando você estiver aí reunida com as outras mulheres. E aí, para encerrar, eu queria te perguntar, quem que você quer ser? A viúva pobre de Marcos 12, que deu tudo o que tinha para agradar ao Senhor?
Ou você quer ser aquele jovem rico de Lucas 18, que tinha tudo, tinha tanto, mas ficou na maior tristeza quando Jesus falou para ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha? E aí, Jesus te deu tanto, você vai investir? Você vai abrir sua casa? Você quer investir em mulheres? Você quer usar o que você tem? A gente precisa ser muito cuidadosa para a gente não negligenciar os princípios que o Senhor nos deu. E quando a gente está disposta a mentorear mulheres, quando a gente abre a nossa casa para uma mentoria presencial, a gente fica muito mais cuidadosa e é muito mais difícil a gente negligenciar os princípios que o Senhor nos deu. Isso é uma coisa excelente para a gente, né? Porque nós somos pecadores e o pecado está em nós, né? No nosso DNA. Mas quando a gente se empenha e quer mentorear mulheres e quer dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, quando a gente quer seguir o exemplo de Jesus, fazer discípulos, né? Não é isso que o Senhor nos mandou? Não é isso a base de tudo? Ide, fazer discípulos. E uma dessas formas é abrindo a nossa casa e recebendo mulheres. A gente fica muito mais responsável, mais cuidadosa para não negligenciar os princípios. E é uma boa disciplina para nós. Pode abrir sua casa, pode convidar suas amigas. E no tempo certo, você vai ter uma colheita maravilhosa. Eu creio nisso, né? É muito esforço, a gente fica ansiosa, a gente pode ficar cansada, as lutas vêm porque vêm mesmo, o Senhor Jesus já avisou que aqui nesse mundo a gente teria provações, mas ele também falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, não tem nada melhor do que a gente saber que a gente está ocupando aquele lugar que o Senhor tem para nós no reino dele. Se você está aqui hoje, é porque é chamado dele. A Giselda já falou isso aqui no início, sabe, Giselda? Antes de você falar, o Espírito Santo de Deus estava aqui já falando no meu coração, assim, usou essas palavras que você usou na sua oração. Olha o exército, Poliana. Olha o exército se levantando, sabe? Olha as fileiras se formando. Gente, isso é tão maravilhoso. O Senhor está nos chamando. É urgente, né? Tantas famílias se perdendo, tantos casamentos sendo destruídos, mas o Senhor está nos levantando. Nós não somos perfeitas, nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas de todo dia. Mas lembra lá de Judas 1:24. É o Senhor que nos impede de tropeçar. É o Senhor que nos impede de cair. É o Senhor que nos fortalece. E aí, por isso, a gente pode ir. Por isso, a gente pode ser confiante. Por isso, eu posso falar com a Adélia, com a Kelly, com a Simone, com a Maria Elisa, com a Karina, com a Suelen, com a Andresa, com a Giselda. Venham, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu sou imperfeita, pobre, nu, pecadora, mas o Senhor me justifica, e o Senhor me impede de cair, e o Senhor me abençoa, e é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Meninas, abrir a nossa casa e ter uma turma de experiência do lar é maravilhoso. É renovador, é inspirador, e eu te encorajo nessa manhã, quero fazer uma oração por você. Senhor, nessa hora, eu quero clamar por cada uma dessas mulheres preciosas que estão aqui. Que elas sejam encorajadas pelo Teu Santo Espírito, Deus. As minhas palavras não podem fazer nada, mas o Teu Santo Espírito habilita, encoraja e fortalece. E é isso que eu quero pedir agora, essa bênção especial sobre cada uma delas. Que o Senhor jogue por terra todo o levante do inferno, todo pensamento que queira fazê-las parar ou retroceder. E que o Senhor traga um pensamento novo, e que o Senhor traga uma palavra de ânimo, e que elas sejam muito encorajadas pelo Teu Santo Espírito nessa hora, e que cada uma ocupe o lugar que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Giselda. Obrigada, viu, pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Nós aqui agradecemos, Poliana, é sempre um privilégio tê-la conosco e ouvir sempre grandes aprendizados, né? Não podemos deixar.
Então, obrigada mesmo pela disposição sua aí, nos abençoar. Só um minutinho para a gente tirar uma foto, né? Espera aí só um pouquinho. Eu estou se preparando ali. Espera aí que eu tenho que tirar e mandar aqui no grupo. Gente, alguém quer abrir a câmera para a gente fazer uma foto? Então, vamos lá? A gente vai? Prontinho. É isso. Obrigada, Poliana. Deus abençoe ricamente. Abraço no Léo, nas crianças, as crianças grandes, nos meninos. Deus abençoe todos aí, viu? Meninas, viram aí, né? A experiência. Cada encontro é uma experiência e cada turma é uma experiência que a gente tem, uma experiência diferente. E o importante é nós estarmos com o nosso coração aberto. Não adianta você querer comparar com o outro. Ai, quem fez o presencial aí na Poliana, né, já sabe. Ai, mas eu não tenho aquele tanto de coisa. Ai, é usar o que você tem. E uma das lições que fala muito no meu coração também no livro da Dev é use o que você tem. E quando você começa a tirar as coisas, você vai vendo o quanto de coisa que você tem e que não está sendo usado, né? E aí você vai se alegrando, Deus vai te fortalecendo. Então, você que está aqui hoje, não sei se você vai querer fazer o presencial com as suas amigas, ou se você vai querer fazer o online, você vai ter aqui a experiência dos dois, e tudo é enriquecedor. O importante é a gente se dispor nas mãos do mestre, porque ele vai usar segundo o que ele tem para você. Lembrar que você é única. As habilidades, os dons, as características que você tem são suas. Você pode ter o mesmo estilo de personalidade meu ou de uma outra pessoa, mas na hora da ação, na hora do comportamento, na hora de fazer, você tem a sua peculiaridade, tá bom? Então, você pensa nisso. Já vai começando a pensar, né, se eu quero fazer presencial, se eu quero fazer online, e Deus vai te dando essa direção. Uma das coisas, a Poliana até falou, né, sobre a questão de Jesus ser o nosso maior exemplo, né? Eu coloquei isso aqui também, vou falar um pouquinho sobre a experiência do online, mas uma das coisas que a gente precisa ter é Jesus como modelo. Não importa se nós estamos presencial ou online, Jesus é o nosso modelo. E tudo que a Poliana falou, vocês podem copiar aí no online também, que é importante. A primeira coisa é a oração. Você precisa preparar o terreno. Quando a gente fala, Deus, desde o ano passado, Deus tem falado muito comigo, que Ele está levantando um exército de mulheres. E quando a gente pensa num exército, eu comecei a pensar assim, o que um exército faz? O que é um exército? Como eu me alisto nesse exército? E quando eu me alisto, quais são as implicações disso, as responsabilidades disso? Qualquer uma de nós pode pegar o livro da Dev e ministrar para outras mulheres. E juntar um grupinho lá na sua casa de 3, de 5, de 10 mulheres e estudar o livro juntas. Talvez não teria necessidade de fazer uma mentoria, de fazer um curso, mas eu tenho certeza que Deus está levantando um grupo seleto, entendeu? Então, você está aqui porque você vai fazer parte, já está fazendo parte desse exército. Então, quando você pensa em... acho que quase todos aqui são mães, né? Pensa se o seu filho estiver sendo chamado para ir para o exército e se tiver uma guerra. Como que vai ficar seu coração de mãe? Seu filho fez 17 anos, alistou, e nesse momento, como surgiu a pandemia, Deus permita que não, mas como surgiu a pandemia, foi de um dia para a noite que a gente não podia mais ir à igreja, que a gente não podia mais fazer um monte de coisa que a gente fazia naturalmente. A gente acordava com um turbilhão de coisas para fazer ao longo do dia, e de repente, no outro dia, a gente acordou e teve que ficar dentro de casa, né, por muito tempo. Então, pensa assim, se o meu filho tivesse indo para o exército hoje, como que estaria meu coração? Se ele fosse convocado, o que ele ia fazer? E o que eu ia fazer? A primeira coisa que eu acho que todas nós íamos pensar é, meu Deus, eu preciso orar para Deus proteger meu filho, para ele ir e voltar.
Porque se você vai para a guerra, você não sabe se você vai voltar. Então, quando nós pensamos na experiência do lar, nós precisamos entender que nós estamos em guerra. As famílias estão em uma guerra travada e muitas delas não têm consciência. Porque quando nós temos consciência, nós nos preparamos. O exército, ele se prepara, ele alista, ele avalia, ele faz um diagnóstico de todos os rapazes que entram ali, ele olha a saúde, ele olha a vitalidade, ele seleciona só os que vão atender aos requisitos que eles colocaram. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter essa consciência de que nós estamos em uma guerra, ter essa consciência de que nós precisamos nos preparar. E a primeira arma é a oração. Nós precisamos estar conectados com o nosso Deus diariamente. A segunda arma é a palavra. Essas duas, nós não podemos abandoná-las de jeito nenhum. A terceira arma é o jejum. E a quarta arma é o livro da Deb, porque nós estamos falando de experiência do lar. Então, gente, no presencial ou no online, nós precisamos dessas 4 armas. E mesmo que você assim, nem sei ainda quem vai fazer parte do meu grupo, Deus já sabe. Sabia disso? Deus já sabe que dia que o seu grupo vai começar, Deus já sabe quais as mulheres que ele vai mandar. Às vezes vocês já estão com algumas aí na mente, mas não serão essas. Ou pode ser que sim. Eu tenho uma mentorada que ela fez uma lista e ela estava tentando arrumar um horário para que ela pudesse atender aquela lista que ela fez, né? Vocês vão fazer a lista hoje. Ela queria assim, eu vou fazer em tal dia porque é melhor para fulana, para ciclana e para a outra. E eu perguntei para ela assim, qual que é o dia melhor para você? Ela falou, Gisa, para mim é melhor de dia. Gente, ela queria fazer no sábado à tarde, ela queria fazer até num domingo, para poder atender uma demanda. E aí, o domingo e o sábado são os únicos dias que o marido está em casa, assim, com mais presença, com mais tempo. E eu estou falando isso aqui porque por muito tempo eu fiz isso. Eu olhava sempre o que o outro podia, qual que era o melhor dia para a igreja, qual que era o melhor dia para as mulheres, ou para os jovens, ou para os adolescentes, e eu me encaixava ali e a minha família às vezes ficava de lado, embora o meu valor principal seja a família. Mas eu queria atender a demanda, né? E uma das coisas que eu falo aqui, primeira coisa, você vai olhar o dia que é melhor para você, e o horário que é melhor para você e para sua família, de forma que a sua família não será prejudicada. Eu falei, não se preocupe, porque mesmo que você faça em dias e horários não convencionais, Deus vai mandar as pessoas que Ele quer que estejam ali. E foi o que aconteceu. Eu falei, aumenta a lista, não põe só, minha mesa cabe 6 pessoas, eu vou pôr 5, faz uma lista só de 5. Não, põe 10 na lista ou 15, porque você vai ouvir alguns nãos. E se você ouvir, você não vai ficar triste e preocupada, ela não quer fazer comigo. Não é o horário dela e tudo que não dá para fazer, ela vai ajustar segundo, as pessoas vão ajustar segundo a possibilidade delas e ajustar com o seu horário. E Deus preparou um grupo lindo, ela está terminando e muito feliz. A família não ficou prejudicada, ela não ficou prejudicada e ela faz um dia à tarde, no final da tarde, para o início da noite. Olha que maravilha e que bênção, né? Então, a gente se conhecer. Mas aí a primeira coisa é a gente orar. Vamos orar, firmar no Senhor. Deus, eu estou nesse projeto, mas eu preciso do Senhor. Vamos ler a palavra. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que eu tenho para falar com essas mulheres? Terceira coisa, jejuar, pelo menos uma vez por semana. Hoje nós estamos aí num dia de jejum nacional, né? Pelo nosso país, para essa erradicação do vírus. E nós cuidarmos das nossas famílias, tantas pessoas sofrendo, precisamos nos unir a isso. E aí, estudar, reestudar, ler e reler o livro da Deb. E aí, Jesus a gente tem como modelo. Jesus também orava, Jesus ia para os montes, Jesus fazia jejum, Jesus deu o exemplo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então, se ele era Deus, por que ele jejuou? Por que ele orou? Para nos dar o exemplo.
Se ele, que estava aqui na Terra, jejuou, orou e tudo, nós também precisamos fazer isso. Tá certo, gente? Então, ter Jesus como o exemplo. Jesus obedecia a Deus, o seu Pai. E ele falou, sigam-me, vem para cá. Jesus usou um método simples, ele ensinou com a vida. Ele estava junto. E por isso que isso aqui é uma mentoria. Mesmo nós não tendo a presença, né, direta, não estamos com a mesa posta para todas servirem juntas, podemos cada um ter a sua mesa posta na sua casa, mas temos um modelo e precisamos fazer isso de uma forma simples, tá? Para não tirar a sua essência. O que vai conectar você com as outras mulheres é a sua essência, é o seu jeitinho, ou é o seu jeito extrovertido, como o meu, ou é o seu jeito introvertido, sereno, como o da Poliana e como o de vocês aqui, tá? Essa essência vai conectar com as outras mulheres. Mas sempre tenha como exemplo Jesus, tá? O método de Jesus era o método simples, é vida na vida. São as pessoas umas com as outras. Só um minutinho. As pessoas umas com as outras. E aí nós temos, além de todos os benefícios que a Poliana já colocou, nós temos os benefícios hoje do online. Giselda, como assim? Como que eu posso fazer online? Desse jeitinho que nós estamos fazendo aqui com vocês. Você começa com um quebra-gelo, né? Você faz um bate-papo ali no início, faça a oração. Não tem como todas cantarem com os microfones abertos, porque cada uma vai estar num tempo. Aí você põe um louvor, aí compartilha, né? Tantas coisas que nós temos no YouTube. Então, compartilha um louvor e cada uma canta com o seu microfone, mas esteja aqui, esteja conectada a esse momento. Peça alguém para fazer uma oração e entra no assunto, né? Convide alguém para dar uma palestra, ou mesmo você. Por que eu gosto do online? Eu fiz a minha mentoria em 2016, presencial na igreja que eu estava naquela época. E aí, depois eu vi o quanto que é possível fazer através do online. Porque agora, em 2019, eu refiz, né? Eu falei, eu preciso me atualizar, ver como que está. E eu, então, achei uma amiga, hoje, né, uma amiga, a Fábio Freire, mandei várias mensagens no Instagram de várias pessoas e ela me respondeu. E eu fiz com ela. E eu achei muito legal a questão do online. Eu comecei a procurar em janeiro, nem sabia que ia ter pandemia, gente, não existia esse curso online. Era só presencial e somente para aquele grupo pequeno mesmo de pessoas, de 3, de 4, de 5, de 8, né, de acordo com o tamanho da sua mesa, da sua casa. E nós conectamos, conversamos, janeiro, fevereiro, ela falou que ia começar em março. Em março, ela recebeu a Dev lá na cidade dela e terminou o evento da Dev voltou para os Estados Unidos e fechou tudo. E aí, então, nosso curso começou em abril e eu tive o privilégio de fazer. E um dos benefícios do online é romper barreiras. Eu fiz o curso com uma pessoa lá do Paraná, sem sair da minha casa. Então, você alcança lugares de perto e de longe, tá? Você rompe as barreiras com o online. Outra coisa, outro benefício, você tem um custo mais baixo. Giselda, agora nós estamos construindo. Quem falou aí que está construindo? A Suelen, né? A Suelen está com uma obra lá na casa dela. Estamos construindo. Para eu receber pessoas, eu vou ter um custo. Tem poeira na casa. Vou esperar. Gente, eu não gosto de esperar nada. Eu não gosto de ficar demorando. Daqui a um ano, é bem isso que a Poliana falou, né? Poliana, Giselda, é bastante coisa, vamos esperar, vamos fazer em março do ano que vem, a gente prepara tudo, né? E ela é uma pessoa muito planejada. Eu falei, não, Poliana, ano que vem foi isso mesmo, ano que vem você já está com a segunda turma, em março, vamos fazer agora, porque a gente conversou no final de setembro e ela começou a preparar, começou a reler o livro e tal, montar a equipe. E aí, quando foi finalzinho de setembro, eu falei assim, Poliana, você tá atenta que você precisa abrir a sua turma até dia 15 de outubro? Aí ela assustou, né? Falei, como assim, dia 15 de outubro?
Sim, Poliana, porque vão ser 2 meses e aí vai dar 15 de dezembro. Depois do dia 15, as pessoas só estão pensando no Natal, né? Então, a gente precisa terminar antes do Natal. Aí foi aí que ela falou, então vamos deixar para o ano que vem. Eu falei, não, essas mulheres estão aí. E foi uma bênção, gente. Então, ela teve que acelerar, mas foi uma bênção. Muitas mulheres impactadíssimas. Realmente, em março, foi a segunda turma, dia 1º de março, ela estava começando a segunda turma, que já formou e já está preparando aí para a terceira. E aí você não está podendo agora receber, é uma opção, né? Você não precisa ficar esperando a reforma terminar, não precisa ficar esperando a poeira baixar. Financeiramente eu não estou podendo agora porque vai ter custo, isso, né? Tem que preparar a mesa, eu quero comprar mais umas coisinhas e tem que enfeitar. Faz online, irmã, começa, né? Que aí o seu custo é baixo. Você precisa de uma internet e você precisa de um computador ou mesmo um celular, né? Se você quiser fazer PowerPoint, compartilhar a tela, você precisa do computador. Mas se não, você faz tudo pelo celular, né? Tem gente que tem o celular mais avançado. Então, o custo é bem mais baixo do que o presencial, embora nada substitui o presencial, gente. Nada substitui. Mas se eu estivesse esperando um presencial, eu ter a oportunidade de ir num presencial, eu não tinha feito. Eu comecei o meu online em julho, finalzinho de julho do ano passado, e já passaram mais de 200 mulheres nesse período, né, comigo. Estamos indo agora para a 6ª turma, que vai começar dia 14 de abril, tá? Então, você atende gente de longe e de perto, você tem um custo menor, tá? Você alcança pessoas em todos os níveis, em todas as camadas. A semana passada eu estava palestrando para um grupo de uma mentorada minha, né? Ela fez a mentoria em dezembro comigo, ela já foi missionária no Equador e ela começou uma turma lá no Equador, mais de 30 mulheres ali, né? E eu tive a oportunidade de ir no Equador sem sair de casa, né? Peguei minha sobrinha, que é da Argentina, para traduzir para o espanhol. Gente, foi uma experiência assim, tá? Inusitada para mim. Primeiro, para falar com tradução, né? Fizemos um treinamento antes e tudo. Então, você ministrar, falar com tradução, esperar a pessoa falar, não perder o fio da meada. Então, você avança em muitas coisas, né? Nos tira da zona de conforto. E aí, conectamos aí 3 países e muitas cidades em um lugar só. Então, esse também é um benefício do online. Isso vocês não vão achar no livro, porque o livro foi preparado só para o presencial, tá bom, gente? Que mais que é do online? Tipo, do online é praticamente isso, gente. É tudo do presencial, sem o lanche em conjunto, mas a gente faz lanche também, tá? Eu tenho o chá das 5 nas quintas-feiras no Instagram, mas a gente faz um chá virtual. Cada mulher prepara o seu lanche, prepara o seu tempo, a sua mesa, compartilha a mesa, mostra, né? E aí acaba tornando um momento muito rico e muito prazeroso, e compartilhamos os nossos aprendizados, os nossos ganhos, né? As experiências que a gente tem tido. Então, esses são alguns dos benefícios do online, tá? Pode estar chovendo. É baixo custo também para o participante, gente, porque pode estar chovendo, ele não precisa sair de casa, ele não vai gastar com gasolina, ele não vai gastar com estacionamento, ele abrevia o tempo dele. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mesmo que seja perto, a gente tem que disponibilizar aí uns 15, 20, 30 minutos, né? O tempo de sair, de pegar o carro, ligar, ir, chegar, estacionar, descer, para chegar a casa. Então, otimiza o tempo do participante e o seu também, tá? Diminui os custos não só da transmissão, mas também de quem está participando, ok? Poliana já leu 1 Coríntios 11:1, né? Mas nós vamos ler ainda Tito 2, de 3 a 5, que é o fundamento desse trabalho, que as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, né? Tito 2, de 3 a 5. Diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder,
não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o nosso fundamento na mentoria do lar. As mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens. Giselda, mas eu não sou velha. Ninguém aqui é velho, gente. Nem minha mãe de 93 anos, né? Mas você tem alguém que é mais jovem que você. Você conhece uma mulher que é mais jovem que você, que pode ser recém-casada, que pode ser solteira, que pode ser noiva. E as meninas solteiras e as noivas hoje estão precisando disso. Estão precisando de bons modelos de ensino, porque foi ensinado para elas que não precisa ser submissa, que ela tem que trabalhar e ser independente, que ela não pode depender de marido. E foi ensinado muita coisa contra a palavra de Deus. E submissão é estar sob a mesma missão. Então, você pode pegar um grupo de jovens da sua igreja, você pode pegar um grupo de jovens casadas, você pode pegar um grupo de pessoas da sua idade, ou mesmo algumas mais velhas que você. Eu tive várias mais velhas que eu, senhoras de 70, de 75 anos, de 60 e poucos, né? E no final, elas, assim, muito maravilhadas de tanta coisa que ela tinha aprendido. Pensa, gente, mulheres piedosas da igreja, acostumadas a liderar e ainda aprendendo, porque está com o coração aberto, está com a mente ativa, né? Então, sempre haverá jovens, pessoas mais jovens que nós. A sua filha de 10 anos pode ser a mentora da sua filha de 5, de 7, porque ela vai passar algumas coisas que ela já aprendeu, que ela já sabe que funciona, tá certo? Então é isso, e nós agradecemos a Deus essa oportunidade. Use o Zoom, né? Use o Meet, use o seu computador, use o seu celular e abençoe vidas. Não precisa ter um grupo grande, porque é no computador. Sempre a recomendação é que você comece com um grupo menor, de 3 a 10 pessoas, onde você consiga acompanhar, onde você consiga dar atenção para essas pessoas. Mas isso nós vamos ver no dia do curso, nós teremos um dia inteiro para falar de muitos detalhes. Hoje nós queríamos só falar um pouco dos benefícios, tanto do presencial quanto do online, que as duas formas que a gente tem feito hoje, né, e somos bem diferentes, eu e a Poliana, trabalhamos de formas diferentes, conjuntas e uma complementando a outra, ok? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não? Então, ok. Nós vamos, então, agora pedir, a Aretusa mandou uma folhinha, pediu para vocês